Olá, tudo bom com vocês? Boa tarde, né? Hoje nós vamos falar de análise combinatória, né? Um vídeo complementar ao vídeo que a gente iniciou, né? O que é análise combinatória? Então nós vamos partir do princípio fundamental da contagem, que também pode ser chamado de princípio multiplicativo. Então o próprio nome já fala princípio multiplicativo. O que seria esse princípio multiplicativo? Seria que a partir do momento que eu tenho a opção de escolhas, né, onde eu não posso escolher coisas iguais, né, eu posso também, né, não definir isso, mas a partir do momento que eu posso escolher situações, eu posso colocar a quantidade de opções que eu vou ter para a escolha. Então aí vem o princípio fundamental da contagem, ou chamado princípio multiplicativo. E aí eu vou colocar um exemplo só para a gente conseguir compreender esse exemplo, tá? Então vamos lá. Então o exemplo está falando assim, ó, João tem 5 blusas e 3 calças. É um exemplo simples, tá? De quantas formas diferentes ele pode se vestir. Então vamos dar um exemplo. O João vai usar uma única blusa e uma única calça. E aí, dentro das informações, foi dada a quantidade de blusas e a quantidade de calças. Então, o que o princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem fala, né? Que também pode ser chamado por PFC. Significa que eu vou multiplicar essas possibilidades de escolha. Então, quando eu observo blusas, quantas opções de escolhas eu tenho? 5. Então, tá lá. Calças, quantas opções de calças eu tenho? 3. Logo, eu posso multiplicar 5 vezes 3, resultado 15. Tá? Lohan, mas esse princípio multiplicativo a gente vai usar sempre? Sim, né? O princípio multiplicativo pode ser utilizado sempre. Dentro do princípio multiplicativo é que existe a separação em si, permutação, arranjo e combinação. Nós vamos ter sempre essa identificação dentro do princípio multiplicativo e vamos notar que forma a mesma situação lá, tá? Então, esse é o método do princípio multiplicativo. Vou colocar um bem simples aqui, que seria assim, ó, o segundo exemplo, tá? Quantas senhas de 3 dígitos podemos formar? O exemplo aqui fala o seguinte, aqui eu nem coloquei de forma errada, quantas, vamos colocar aqui, senhas, tá? De 3 algarismos, de 3 dígitos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, quantas senhas eu posso fazer com esses algarismos? Então, a gente vai observar que senhas, eu posso acontecer senhas, sendo todos os algarismos iguais, como pode ter todos os algarismos diferentes. Pode também senhas com 2 algarismos iguais e apenas um algarismo diferentes. Só que quando é que eu sei que ele está pedindo algo específico dessa forma? Quando eu usar palavras como distintos e diferentes, né? O que significa distintos e diferentes? Significa que nem dessa forma, né, pode aparecer e nem dessa forma pode aparecer. Logo, nós vamos trabalhar simplesmente com algarismos desta forma. Como no enunciado, né, não houve essas palavras, nem de algarismos distintos, nem de dígitos diferentes, ou do tipo, então eu coloquei aqui, ó. Como são 3 dígitos, então o primeiro dígito, o segundo dígito, o terceiro dígito. Então, quando eu vou escolher o primeiro dígito, eu tenho quantas opções de escolha? Eu tenho um total de 7 opções de escolhas, então coloquei 7. Para o segundo dígito, como não tem nada como distinto e diferentes, então eu poderia escolher o mesmo dígito. Então, novamente, eu tenho a mesma quantidade, né? Eu posso escolher o mesmo, como posso escolher um diferente. Então, novamente, eu tenho a possibilidade de 7 algarismos. Para o terceiro dígito, novamente, né, eu posso escolher o mesmo dígito que eu já escolhi, né, anterior, ou posso escolher um diferente. Então, eu volto a continuar com as mesmas 7 possibilidades. Então, eu coloquei 7, 7, 7, que são as possibilidades de escolha naquele momento, e multipliquei. 7 vezes 7 dá 49, 49 vezes 7 dá exatamente 273. Então, essas duas palavrinhas distintos, né, e diferentes, elas têm que ser observadas
para vocês conseguirem concluir os exercícios, né? Se estiver utilizando diferentes e distintos, significa que esses dois tipos de senhas não estão sendo contadas. Seria contada apenas essas senhas, tá? Ah, Lohan, mas como seria se tivesse essas palavras? Então, vamos colocar aqui, né? Se houvesse essas palavras, como ficaria o cálculo? Então, quando ele fala que seria de dígitos distintos ou diferentes, significa que o mesmo dígito não pode aparecer mais de uma vez. Então, no primeiro dígito, observe, no primeiro dígito, eu teria uma quantidade de escolhas. Eu tenho um total de 7 dígitos. Poderia escolher qualquer uma, então eu tenho 7 escolhas. Só que agora, no segundo dígito, como é distintos ou diferentes, eu não posso escolher o mesmo dígito que foi escolhido na primeira. Então, vai ocasionar que se eu escolher na primeira como se fosse o número 1, eu tinha 7 opções, mas vamos supor que escolhi o número 1. Então, significa que eu não posso escolher um mais. Aí, então, vai sobrar agora quantas opções? Vai sobrar um total de 6 opções. Então, no segundo dígito, eu vou colocar 6 opções. Então, como está aqui, ó, eu escolhi o 1, depois escolhi o 2. Então, se eu escolhi, né, isso aí eu estou citando uma senha. Eu tinha 7 opções no primeiro, mas escolhi 1. Eu tinha 6 opções no segundo, mas escolhi 2. Agora, no terceiro caso, se eu já escolhi 1 e o 2, eu não posso escolher eles mais. Então, automaticamente vai sobrar quantos elementos? Vai sobrar 5 elementos. Então, no terceiro caso, eu tenho 5 opções de escolha, tá? Terceiro caso. Dentro dessas 5 opções de escolha, né, nós vamos conseguir, então, fazer quantos números vão dar diferentes, né? Eu fiz aqui erradíssimo, tá? Vamos lá. 49 vezes 7, né, dá 280, dá 343, perdão, tá? E aí eu tenho aqui 7, né? 5 vezes 6 dá 30, 30 vezes 7 dá 210. Então, o que a gente conseguiu encontrar aqui? Existe um total de 343 senhas, mas só existe um total de 210 senhas com algarismos diferentes. Então, é isso aí, né? Sobre o princípio fundamental, a gente separa dentro dessas duas partes. Bem tranquilo, bem suave mesmo, mas fica por isso aí. Tá? Um abraço, até mais.